Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas sobre inteligência artificial, o Vítor Santos. Viva, Vítor! Olá a todos! Viva! E o José António Silva. Viva, Zé. Olá, bom dia! Bom dia! Eu vou só aproveitar para relembrar que o Building the Future está de volta nos dias 26, 27 e 28 de janeiro e vocês que tanto nos apoiaram ao longo deste ano e meio como ouvintes do AI Portugal Podcast estão todos convidados a inscrever-se gratuitamente com o código de desconto que podem encontrar na descrição deste episódio. É verdade, gratuitamente, por isso não percam esta oportunidade. Os detalhes estão todos na descrição do episódio, o processo é muito simples, basta clicar no link e comprar o bilhete com 100% de desconto. O código BTF22AI Podcast, que será automaticamente preenchido quando clicam no link. Resistem-se já e vamos construir o futuro juntos. Hoje, a nossa conversa vai se focar em inteligência artificial na monitorização de infraestrutura e sistemas de IT. Já no passado nos debruçamos um pouco sobre os aspectos de segurança e hacking destas infraestruturas usando inteligência artificial, tanto para o bem, para se defender, como para o mal, não é? Mas hoje a perspectiva será um bocadinho diferente. A AI tem imensas aplicações de monitorização de eventos, anomalias, prevenção de falhas, degradação de serviços, há várias dimensões mesmo. Bem como até entendermos comportamentos, adaptar serviços, infraestrutura a variações de demanda de clientes, etc. E também até mesmo começando a pensar no lado da produtividade, monitorização de sistemas com colaboradores, ferramentas, etc. Por isso tem N dimensões que poderemos tentar abordar hoje. Poderá ser um episódio algo longo, vamos ver. Mas sempre do lado da aplicação da inteligência artificial aqui nestes temas colocado hoje então no Spotlight. Eu abri a conversa para um sonho que eu já tenho há muito tempo e para mim sempre foi como eu vejo os sistemas no presente e já para mim o presente há uns anos atrás era o futuro e que eu ainda continuo a acreditar que é o que faz sentido, que é que nós andamos a construir sistemas com redundância e com todos aqueles cuidados, high availability, etc, mas na realidade o que nós estamos a tentar fazer é um sistema que se autocure, não é? O self-healing. E o self-healing é para lá de regras e eu acho que isto para mim é o maior mantra. Quando se fala em sistemas de robótica que se autocuram, que corrigem-se e trocam as suas próprias peças, quando estamos a falar em mandar coisas para Marte, e agora está muito na voga tudo o que é espaço, é para lá só de uma detecção, é prevenir, é fazer o reboot, correr o procedimento A, B ou C que consegue não criar indisponibilidade mais do que propriamente ter humanos a olhar para métricas e a mandar correr procedimentos. Por isso, não sei qual é a vossa opinião, se calhar passa a palavra ao José, que também já tem estado neste mundo de gerir aplicações em escala já há algum tempo, para ouvir a opinião dele sobre esta questão do self-healing e como é que estes sistemas deviam estar. Ora bem, isto é um tema enorme, mas para começar, nós obviamente temos aqui todo este objetivo que é de detectar e tentar de uma forma automática garantir que os sistemas 24/7 continuam a servir as páginas com os tempos de resposta que são expectáveis, com o comportamento que é expectável, etc. E na realidade, cada vez mais, nós temos aqui uma articulação entre as infraestruturas e os programadores, o cuidado para os próprios sistemas se poderem autodeclarar em termos de health profiles, né? O que é o comportamento correto de uma aplicação. O que é que seria um sinal de que essa aplicação precisa de mais, esse microserviço, por exemplo, precisa de mais capacidade de algum destes recursos de infraestrutura e permitir que depois plataformas que tenham uma orquestração mais dinâmica, o caso do Kubernetes hoje em dia é o standard de facto para este tipo de automatizações, consiga fazer alguns ajustes na infraestrutura. Isto é uma coisa que nos últimos anos tem se tornado domínio comum, não é? Com todos os providers de cloud a garantirem este tipo de serviços de elasticidade e todo este movimento de aproximação entre as operações e os programadores, não é? O vulgo DevOps,
tem trabalhado muito este tipo de conceitos, de convenções, de como é que as aplicações se devem queixar, não é, para fora e permitir que o orquestrador possa desencadear aqui operações. Obviamente isto abre todo o caminho para a automação, como o Marco estava a dizer, não é? O que pode acontecer aqui é uma infraestrutura que, não tendo limites de hardware, só tenha limites de cartões de crédito, possa crescer indefinidamente quando a carga assim a isso o obriga. A questão aqui, com todos estes automatismos, é nós acordarmos de manhã e aquilo cresceu até um tamanho que se calhar o cartão de crédito já não aguentou. Portanto, é um bom ponto. Até mesmo por causa dos ataques, não é? Isto é uma maneira de agora de atacar novos sistemas, não é? É isso, é que uma coisa é o nosso produto tornou-se viral porque alguém fez um post ou fez um vídeo numa rede social e aquilo disparou durante a noite. Outra coisa completamente diferente é alguém está a explorar o sistema, há um ransomware, há um vírus, há um denial of service que está a ser feito a uma determinada empresa e aquilo provoca esse crescimento artificial de carga e o denial of service pode ser à nossa conta bancária, não é? Uhum. Pode ser uma forma de deitar abaixo um concorrente, criando-lhe um custo tão alto de cloud que não lhe permite continuar o serviço. Certo. E aí também entra a inteligência artificial, não é, Zé? Obviamente. Para tentar definir e distinguir um ataque menos mais... Pronto, um ataque do que seria Exatamente. uma Assim, utilização. A parte de elasticidade tipicamente é feita baseada em heurísticas, não é? São regras. E a partir de X% disto ou a partir de X segundos daquilo, aumenta a capacidade. Por intervalos uniformes ou crescente, não interessa. Mas aqui a parte de crescimento e o reverso é feito tipicamente com regras. A parte de detectar aquilo que é o crescimento anormal, aí é extremamente importante a utilização de algoritmos de machine learning. Não é? Todo o desenvolvimento que tem havido nos últimos anos à volta de anomaly detection, aqui é espetacular. Portanto, é exatamente isso que nos interessa perceber, até porque as variáveis são complicadas, não é? São coisas sazonais, tem a ver com o dia da semana, tem a ver com a hora, tem a ver com outros indicadores em que estes algoritmos já estão muito treinados para detectar essas diferenças de uma forma praticamente automática. Portanto, nós conseguimos não só prever o que é que foi uma anomalia, como usar exatamente o mesmo tipo de estatísticas para fazer aquilo que é o forecasting, não é? O que é que vai acontecer nos próximos dias. Sei lá, o espaço em disco, se calhar é uma coisa fácil de perceber se nós temos um determinado tipo de padrão de crescimento, não é? Neste caso, de desaparecer o espaço livre, não é? Uhum. E há sistemas que têm atividades semanais e mensais, etc., que alteram esses comportamentos apenas por algumas horas, por alguns dias e depois recuperam outra vez. Mas estes picozinhos são exatamente aquilo que um dia vai dar um disco cheio. E da mesma forma que se treina esta sazonalidade para depois detectar as anomalias, também se pode andar para a frente e fazer um forecast daquilo que vai ser o crescimento daquela série temporal. Uhum. Olha, eu tendo a concordar contigo, só um ponto que eu até vou passar para o Vítor também pelo comentar, se ele quiser, mas que é, eu acho que na realidade não é só o crescimento da infraestrutura, não é só as regras, é feito em regras, mas há também uma parte da AI muito interessante que tem a ver com a previsão de que vai subir, porque o problema, e falaste das Kubernetes é um bom exemplo disso, é muito rápido a escalar, mas mesmo assim criar um nó novo inteiro demora tempo e dependendo do quão cedo é que eu consigo prever que vou precisar, posso já chegar lá, não é? Se demorar 5 minutos a criar um nó novo, se eu tiver a crescer aos 20%, aos 10% por cada 10 segundos, eu já tenho que começar quase aos 20% para conseguir criar aquele nó, porque no caso contrário vou estar efetivamente aí 2 minutos, 3 minutos sem capacidade para a carga nova que me surgiu e com degradação do sistema. E o mesmo ao contrário, não é? Decidir quando é que vamos descer, se é quando a carga já desceu e já paguei a mais, ou se já podia começar a preparar-me um bocadinho e a fazer as operações um bocadinho mais cedo. Há também ali, é um bom problema de previsão,
para a inteligência artificial, para lá da regra. E depois isto também é um jogo, porque é muito fácil também na minha opinião, de prever, de mapear o mundo, porque há recompensas muito claras, não é? Quer dizer, isto quase poderia ser um reinforcement learning algorithm a servir de recompensa para quando é que acerta nas coisas. Qual é a tua opinião, Vítor, sobre este tipo de aplicação da AI? No fundo, estamos aqui a falar de aplicar AI neste contexto. Olha, eu acho que esta área é talvez uma área onde toda a AI cabe. Portanto, todos os algoritmos cabem aqui. Podemos usar isto para fazer, basicamente, todo o arsenal de algoritmos podem ser aqui usados. Alguns para monitorização de anomalias, e isto está também ligado à parte da segurança, mas não só. Pode estar ligado até à performance do sistema. E aí, tipicamente, estamos a falar de algoritmos de machine learning, portanto é isto, não, portanto, isso tudo em particular, algum tipo de algoritmos que permitem, no fundo, analisar o que vai ao longo do tempo, como são algumas redes de deep learning, por exemplo as LSTMs, as GRUs, por aí, não é? Podemos usar isto para utilizar uma AI, muitas vezes designada por Rule-Based AI, para precisamente tomar decisões muito rápidas no caso de existir uma falha. Também podemos usar isso. Podemos utilizar AI para fazer o autoscaling, portanto, isso em particular, obviamente, em relação à oferta da cloud, mas não só, isto também pode ser um autoscaling até dos servidores, da capacidade de gestão, como eu faço a gestão até da memória e dos próprios servidores. Podemos usar, portanto, como vocês estão a ver, é aqui um manancial de coisas. Podemos usar, por exemplo, machine learning para prever uma falha que vai acontecer. Portanto, também podemos ir buscar os algoritmos. Anomaly detection. Não só de anomaly detection, mas de anomaly prediction, não é? Portanto, sim. Ok, portanto, o detection é mais focado no presente. É tarde demais. Tarde demais, não é? Podemos usar até maneiras inteligentes de gerir a rede. Estamos a falar de recurrent learning, mas eu até diria que isto até ultrapassa só esse tipo de redes neuronais. Podemos até estar aqui a falar de sistemas de event streaming em que eu consigo atuar muito rapidamente, não é? Por exemplo, se há uma máquina que falha ou se há algo que está com uma performance abaixo, portanto eu posso automaticamente disponibilizar outros recursos. E, portanto, eu direi que isto, sob o ponto de vista do que é a utilização de inteligência artificial, eu diria que isto é um manancial. Podemos utilizar tudo. Portanto, quem quiser trabalhar, quem é fã de IT e fã de inteligência artificial, está cheio de sorte, porque tem aqui o ponto para trabalhar. Eu ia só aqui dizer mais uma coisa, que é o seguinte. Normalmente temos falado, quando nós falamos de gestão de redes e inteligência artificial, quase sempre as pessoas associam isso à cibersegurança e, portanto, à detecção de hacking, ransomware, malware, portanto, tudo phishing, todo esse tipo de coisas. E é verdade, isto também faz parte da gestão da rede, gestão da segurança. E todos nós sabemos que é bem importante. Aliás, nós até já dedicámos pelo menos um dos nossos podcasts só a esse assunto. E se calhar podíamos dedicar mais. Agora, quando está a falar da infraestrutura, está aqui a falar realmente de mais do que a segurança. Estamos a falar de disponibilidade da infraestrutura, de otimização, e já agora, também aqui, já que falei de otimização, também aqui, mas novamente, uma grande ligação, um grande interesse em utilizar algoritmos de inteligência artificial ligados à otimização, nomeadamente o que vem da genética, mas também algumas redes neuronais que estão ligadas à otimização. E o que eu queria dizer é que eu penso que este assunto tem sido, de alguma forma, sendo tratado como sendo secundário relativamente à questão da segurança, porque a segurança é que está sempre presente, mas não deixa, se calhar, até de ser mais interessante para as empresas, ou tão interessante, pelo menos, para as empresas, como é a questão da segurança. Porque se elas puderem tirar maior proveito da sua infraestrutura e tanto otimizando a performance, garantindo a disponibilidade da infraestrutura, elasticidade, como estava a dizer o Zé Tó, então está aqui um ganho evidente.
E a inteligência artificial tem aqui, de facto, um papel muito relevante. Eu até digo, eu acho que é uma coisa... Nós, de vez em quando, estamos à procura de outros problemas e que são do mundo real, vamos dizer assim. Isto continua a ser um mundo real, não é? O IT continua a ser um mundo bem real para muita gente, mas não quero ser mal interpretado. Mas que estamos à procura, fora da informática, definir problemas muito complexos e depois andamos aí a tentar fazer computer visions e coisas que até estão a evoluir muito bem. Mas são difíceis de definir as regras do jogo. São definir heurísticas de avaliação do mundo que depois, na realidade, dão recompensa dos modelos e que são base para a maior parte do AI mais puro. E não estou a falar só de reinforcement learning, não é? Mas nós temos que ter uma heurística para avaliar o mundo para conseguir saber se estou melhor ou pior com a decisão que fiz. Isto é uma base da aprendizagem. E neste mundo de IT temos coisas muito concretas, quase numéricas, avaliáveis heuristicamente de uma forma direta, em cima da monitorização que já estamos a fazer. Sei lá, o CPU de uma máquina estar acima de X valor, quase que qualquer humano sabe que aquilo, que estivesse a monitorizar aquele sistema, sabe que aquilo é mau. Mas também estar a 0 ou a 5% também, se calhar, é mau. Por isso eu consigo definir um conjunto de coisas que são más e um conjunto de coisas que são desejáveis, matematicamente, quase, em cima de streaming de dados, como o Vítor estava a dizer. E isso permite, em tempo real, eu avaliar o meu tabuleiro de jogo, e de vez em quando o Demis Hassabis até há pouco tempo estava a ouvir o podcast dele, da DeepMind, e ele estava a dizer exatamente isto, que é, nós vamos aos jogos porque os jogos são muito fáceis de definir para treinar modelos de inteligência artificial. E o IT, na minha opinião, é um jogo. Para uma máquina destas, é um jogo. É um jogo de otimização, como estavas a dizer, Vítor. E é um jogo claro, com regras muito bem definidas, com atuadores muito claros, finito. O que eu consigo fazer, tirando a elasticidade infinita que vai bater no cartão de crédito, como disse o Zé Tó, as regras do que eu posso fazer são finitas. As ações que eu posso tomar neste mundo são finitas. Isto é muito bom para treinar estes modelos. Para treinar, para atuar e para evoluir, na minha opinião. Não sei, Zé Tó, força. Estavas a dizer aí, obviamente uma das formas mais tradicionais de monitorizar a capacidade, o espaço que ainda temos numa plataforma é a questão do CPU, mas isso não se aplica a todos os tipos de workloads. Por exemplo, quando estamos a fazer coisas que estão a usar o CPU em batch, nós queremos exatamente que esteja a usar o máximo possível desse equipamento. É o que acontece com os GPUs, não é? Temos um determinado treino a correr, é normal que os GPUs estejam a 100% enquanto está a correr aquele treino. Aqui tem que entrar outro tipo de métricas, por exemplo, qual é o tempo de espera daquela queue. Ok, portanto, supondo que é um sistema de treino qualquer e nós estamos a suportar muitas equipas de machine learning, se calhar nós temos que olhar para o tempo que demorou a fazer aquela operação. Se tivermos a suportar uma equipa de desenvolvimento e temos servidores a fazer builds, o problema não é os CPUs estarem a 100%, o problema é quanto tempo é que as pessoas estão à espera para que as builds fiquem disponíveis, não é? Que sejam feitos os testes e sejam feitos os deployments e isso afeta automaticamente a produtividade das pessoas e outras dependências que podem estar, sei lá, num momento crítico em que há uma correção que é preciso entrar muito rápido em produção, um fix urgente, estas decisões vão para além daquilo que é o monitorizar o CPU dos build servers ou dos sistemas que estão a fazer treino. Portanto, é algo que obriga hoje em dia que haja uma melhor comunicação entre aquilo que são as equipas de operações e as equipas de desenvolvimento. E não é por acaso que todo este tema do DevOps e as clouds vieram acelerar muito esta transparência entre estas equipas, porque democratizaram muito o acesso ao backplane, não é? Ao Fabric. Hoje em dia, nas equipas de desenvolvimento, é muito comum que as pessoas conheçam, e bem, o que é que está no control panel do Azure, e podem ir lá e consultar e ver os gráficos e procurar coisas que se calhar antigamente era muito mais difícil de fazer, não é? Estavam num departamento que estava fechado a 7 chaves e o acesso à instrumentação dos ambientes produtivos era bastante mais restrito, porque não tinha sequer esta facilidade de atribuir roles muito mais rápido e de uma forma muito mais intuitiva
hoje em dia é mais fácil convidar pessoas para readers, para contributors, para admins, para recursos muito específicos, portanto com uma granularidade enorme. Portanto, toda esta evolução das clouds, sim, por APIs e pelo site. Sim, mas há APIs agora para fazer tudo isto ainda por cima, coisa antigamente, então isso nem sequer era impensável, não é? Que tinha que ser a pessoa do IT a fazer a coisa, não é? Só uma equipa, só um data center muito, muito evoluído é que conseguia ter este tipo de processos montados, não é? Coisas como jump boxes e coisas que hoje em dia são fáceis de usar e estão disponíveis, não é? Já estão deployed. Nós não temos que estar a comprar um software e estar a fazer deployment, andar a treinar as pessoas. Não, todas estas facilidades no mundo das clouds estão à distância de uma pesquisa no Google, não é? E o resto a partir daí são permissões ou convites para determinados resource groups, etc., para a pessoa poder também participar nisso. Isto ajuda, obviamente, a trazer uma proximidade muito maior entre as equipas que estão a fazer as operações e as equipas que estão a fazer o desenvolvimento. E, em última instância, isto vai se refletir naquilo que é o health model de uma aplicação, que é aquela parte do contrato entre quem fez o software e definiu quais são os parâmetros de saúde do seu código e aquilo que é a infraestrutura que depois vai poder usar esses limites para jogar com a elasticidade da infraestrutura. Pois, no meio há aí a questão da plataforma, que também não é de sua menos importância, porque a própria inteligência artificial pode ajudar. Eu estava a começar a falar um bocadinho disso, mas, por exemplo, se estamos a falar em clustering, ou em processamento paralelo, ou em pipe, gestão de memória, portanto, tudo isso, a inteligência artificial tem um papel muito importante a dizer, porque, em particular, através do machine learning. Mesmo a comunicação entre os diferentes clusters, tudo isso pode ser otimizado através de inteligência artificial. E há uma coisa aqui a acrescentar, que é o facto de algumas infraestruturas, por exemplo, as Fabris, são fortemente distribuídas, portanto, estão baseadas em IoT. Portanto, o gerir as falhas e a infraestrutura é bem mais complexo do que apenas eu ter um servidor na cloud e depois ter uma série de laptops em que as pessoas acedem ao serviço da cloud. Bom, se o serviço da cloud falhar, a malta percebe toda logo imediatamente. Não é? E os atuadores são humanos, não é? Quer dizer, de vez em quando a inteligência artificial está a mandar humanos fazer coisas, porque pronto, não pode fazer sozinha. Exatamente. Agora, em ambientes mais complexos, em que eu tenho uma grande quantidade de sensores e atuadores, não é? E em que o meu IT... o exemplo que está-me aqui a ocorrer é o da fábrica, mas claro que há outros, não é? Então aqui a utilização de algoritmos de inteligência artificial para monitorização desta panóplia de dispositivos diferentes, destas redes e destas sub-redes, torna-se algo muito interessante. E cá está. Aqui a ideia do machine learning tem um grande destaque porque eu de alguma forma posso aprender o que é uma situação de funcionamento normal. E portanto, quando há um desequilíbrio na rede, mesmo que ele não seja logo detectado por regras, logo, portanto, o próprio machine learning acaba por perceber que há ali um padrão que não está completamente, está ali fora do normal. E depois tem a outra parte, que é o que eu acho mesmo assim mais interessante, que é o que é que pode ser feito a seguir, automaticamente, não é? Para corrigir, para regenerar a rede, o que muitas vezes é designado por tal autocura, auto-healing, não é? Portanto, sim. Os sistemas de auto-healing são bastante interessantes, não é? É possível que os sistemas de auto-healing, pelo menos já se fala nisto há muito tempo, até o momento do Stanford Beers e a teoria dos sistemas viáveis, não é? Aquela ideia da osmose, não é? Portanto, mas penso que agora ganharam um novo protagonismo com a inteligência artificial, na medida em que, de alguma forma, as decisões para a cura também elas próprias podem ser inteligentes. Vocês tocaram os dois até em dois pontos bastante interessantes, até fico dividido sobre vos desafiar em dois pontos. Vocês tocaram num que eu acho que assim, muito ao de leve, que é a questão da rede e a grande mudança que eu acho que há é que
antigamente, muitas destas coisas até em IT, e já falamos sobre a virtualização da infraestrutura em si, e as Kubernetes até neste momento são o standard de facto para a infraestrutura. Mas mesmo assim, antes as VMs, e quando nós começamos a virtualizar, ali para 2008, 9, 10, começamos aí a meter os Hyper-Vs e as coisas assim, já estávamos a ir para nessa direção. A rede é que não. A rede acabava por... Eu queria pôr um cluster a falar com outro cluster e na realidade havia cabos e devices físicos pelo meio e os ciscos da vida e etc. Hoje em dia, Network Function Virtualization é uma realidade e isso faz com que tudo o que está a passar na rede gera 3 vezes, 10 vezes mais dados e tenho atuadores para fazer tudo. Eu posso abrir, fechar, mudar, atalhar, tudo o que eu quiser a nível de rede só com software. E se é software, quer dizer que a inteligência artificial consegue atuar sozinha. Já não precisa do humano, cada vez menos precisa da intervenção humana. O outro ponto, e na derivada disto, é as APIs. Agora, como nós hoje gerimos estas infraestruturas todas por APIs, depois metemos automações com base em regras, essas regras hoje são menos inteligentes, amanhã são completamente inteligentes. E aí vem o meu desafio para lançar aqui para a discussão, que é: porquê é que nós não vemos mais vezes isto? A minha tese é que as pessoas ainda não estão confiantes o suficiente e não estão preparadas o suficiente, pegando no tema que o Zé Tó disse, do DevOps. Porquê é que o DevOps é tão difícil de entrar nas organizações? Porque a malta DevOps não gosta de entregar, porque aquilo, para todos os efeitos, se falhar, é o telefone deles que toca. Então eles não confiam numa equipa externa para fazer isso. É tipicamente o grande bloqueio de entrada de pure DevOps e de Continuous Integration completo direto para a produção. Direto para a produção não tem que ter um humano lá que olha pelo caminho. É sempre a mesma discussão. E depois, eventualmente, a confiança é ganha. O humano sente que está a perder tempo e depois diz: ok, pronto, para fazer isto também não me chamem, não é? Não me mandem para mim fazer coisas que eu claramente não estou a criar valor. E a partir desse momento, o clique acontece e lá vamos nós então para o Full Automation. A minha tese é que eles ainda não confiam que o sistema vai se autocurar com esta inteligência artificial e isto tudo vai funcionar, as coisas nem sequer precisam de ser. Eles até podem desligar o telefone. E desligam durante a noite à vontade. Ora bem, temos aqui... Assim, esse problema, não é? Nós vamos passando por algumas situações ao longo da vida em que começamos a perceber que quão frágil é o modelo anterior da gestão de data centers, não é? Nós tivemos, vocês não sei se recordam de uma tempestade, a Sandy, que deitou abaixo uma série de geradores de diesel que suportavam os data centers em 2012, para aí, e a East Coast, nos Estados Unidos, teve um colapso, vários data centers que foram abaixo, e aí as pessoas perceberam que se calhar é muito mais do que o meu armário, a minha sala ou o meu data center, não é? Isto é uma rede que já não dá para gerir só com um data center de backup, não é? E se calhar o data center de backup vai abaixo na mesma altura, não é? Portanto, a partir daí as coisas começaram a tomar uma escala que já não chega ter as virtual machines a serem replicadas para outro sítio. O que acontece hoje em dia é bastante mais complexo. Nós tivemos que crescer em termos de equipas de desenvolvimento, começar a desmontar a stack e garantir que trabalhamos muito mais ao nível dos serviços e das dependências que os serviços precisam para ser montados do que propriamente pela máquina virtual que nós no passado instalávamos. E isto traz benefícios enormes. O desenho de soluções hoje em dia já é feito para este tipo de escalabilidade horizontal, o que permite que depois os orquestradores façam aquilo que é uma reconstrução de uma máquina virtual muito mais rápido e de uma forma completamente chamado Infrastructure as Code, não é? Tudo é desenhado automaticamente. E, portanto, aquilo que estamos a falar, e ao bocado estavas a falar do Kubernetes, cada vez que se mete mais um nó, que pode demorar uns minutos a instalar o sistema operativo base e juntar essa máquina ao nó, embora isso na cloud seja muito mais rápido, mas depois também falta os containers e os pods também se moverem para esses sítios. Hoje em dia isto é feito incrivelmente rápido por tecnologias como o Docker e a forma como estes layers são ativados muito mais rápido em produção. E, portanto, isto tomou uma escala tão grande, e é tão rápido,
Nós estamos a construir dezenas, centenas de máquinas em minutos para aumentar o data center, seja ele numa máquina ao lado, seja ele noutra zona do mundo, não é? E hoje em dia faz-se, e já houve aqui vários cenários de catástrofes naturais, um incêndio em França também, que afetou uma série de operadores de cloud. Outro dia estava a ler qualquer coisa sobre artigos sobre o que é que poderia acontecer se a West Coast dos Estados Unidos desaparecesse, ok? Portanto, aqueles cenários de se houver aqui uns terremotos ou uns vulcões a provocar aqui umas coisas a sério, toda esta zona afeta não sei quantos data centers gigantescos e zonas inteiras de cloud providers, o caso da Microsoft e o caso da AWS, etc. Que impacto é que isto tinha? Será que os outros data centers seriam capazes de dar continuidade a todo o tráfego e toda a movimentação que é necessário fazer só para essa zona toda ser desligada de uma vez? Portanto, as pessoas estão a discutir coisas deste género, portanto é extremamente complicado. Agora, isto não é compatível com andar a fazer máquinas virtuais. Portanto, quem ainda está a fazer máquinas virtuais tem que repensar a forma como está a trabalhar. E isto não é só para a malta que está a fazer desenvolvimento web. Isto aplica-se a todos os outros tipos de desenvolvimento, incluindo os data scientists, não é? Se calhar, quem trabalha muito dependente do seu próprio desktop, do seu próprio portátil especial que tem GPUs e faz uma série de coisas, tem ali uma zona, tem ali um hardware que pode falhar facilmente, não é? Basta um incêndio, basta um roubo, não é? Um assalto e aquela copo d'água. Os copos d'água passam a ser altamente arriscados nessa casa. Exatamente. Portanto, as pessoas têm que passar a outro nível, começar a trabalhar de uma maneira muito mais declarativa, mais notebooks, mais Git por trás, coisas que são fáceis de reproduzir a partir de outro hardware. Essa mobilidade do nosso código e a redução da quantidade de código custom é essencial para isto tudo funcionar e poder tirar partido da infraestrutura que está cada vez mais disponível nos vários providers, seja a Google, Microsoft, a Amazon, seja um hardware, seja o portátil. Hoje em dia já é fácil ter determinado tipo de equipamentos locais com uma capacidade significativa, mas quando é preciso fazer coisas mais rápido, o tal tempo de resposta, pode ser muito útil ter portabilidade para poder ir para um data center qualquer no mundo e ter acesso a quantidades infinitas ou quase infinitas, não é, de GPUs. Força, Vítor. Não, ia só comentar que esta questão do auto-healing ou self-healing, como quisermos chamar, está ligado muito à fiabilidade da infraestrutura e do próprio hardware. A Microsoft também, ela própria tem, deixem pensar, muitas vezes quando há um problema no computador, ele depois recupera sozinho. Ou melhor, às vezes tenta recuperar sozinho, nem sempre consegue, não é? Mas cá está um sistema de auto-healing. Ou de self-healing, portanto, em que, por exemplo, se há uma aplicação que corre mal, ele tenta fazer esse em benefício do utilizador. E eu penso é que isso acontece, por exemplo, estou a dar o exemplo da Microsoft, não será o único, mas enfim. Mas eu penso que isso é possível porque isto foi pensado assim. E o que eu acho é que esta questão do self-healing está ligada à fiabilidade. E isto significa que o desenhador do software tem duas opções. Ou considera a questão da fiabilidade como sendo muito importante e introduz sistemas destes, ou então acha que isto não é importante e esse sistema faz. Portanto, o software não tem isso enquadrado. E, portanto, estás a tocar num bom ponto. Portanto, é uma opção. E o que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, provavelmente, quem quiser vender software com qualidade, e agora, neste aspecto, que é uma dimensão da qualidade, que é a fiabilidade, portanto, garantir que o software vai funcionar, mesmo que aconteça qualquer coisa, um acidente, tem que começar a enquadrar este tipo de algoritmos de inteligência artificial não só na produção do software, mas a todos os níveis. Eu, quando estou a falar de software, estou a falar de aplicação, estou a falar de sistemas operativos, e quando estou a falar de sistemas operativos, estou inclusive a falar de plataforma de rede, de gestão de rede. Portanto, isto tem que lá estar. E isto mostra aqui a relevância. Agora, não vale a pena pensarmos que isto é uma coisa feita a posteriori. O sistema tem que estar desenhado já desta maneira. E eu penso que isto torna tudo muito relevante. Como eu estava há pouco a dizer, quando se fala de infraestrutura, andamos sempre e inteligência artificial, pensamos logo, obviamente, na detecção de ataques, de ciberataques. Mas não, mas isto
tem outras dimensões, tem a ver com a exploração da própria infraestrutura. E ainda queria dizer aqui uma outra coisa que é bastante interessante e que também liga aos microserviços. Há pouco, nós também já agora também, para que os nossos ouvintes não fiquem de fora, nós também já tivemos um podcast ligado a microserviços e inteligência artificial. Mas é só para dizer que quando nós estamos aqui a falar de infraestrutura e de inteligência artificial, estamos apostados também na otimização da própria infraestrutura. E o que é que isto quer dizer? O que é otimizar a infraestrutura? Pode ser várias coisas. Pode ser otimizar, como eu estava a dizer, a utilização dos CPUs, portanto, por balanceamento. Pode ser otimizar as comunicações. Pode ser, se existir computação paralela, pode ser otimizar a distribuição e a maneira como eu estou a fazer o lançamento de paralisação da execução dos algoritmos, desde que tal seja possível, não é? Pode ser otimização até dos aspectos de disponibilização de recursos, portanto, em que se calhar eu consigo, se eu tenho 20 utilizadores, se calhar consigo distribuir melhor os diferentes recursos para os diferentes utilizadores. Pode ser as máquinas virtuais, a gestão das máquinas virtuais. Portanto, há aqui uma panóplia de coisas que tem a ver com a exploração do mesmo recurso, mas de uma forma otimizada. E tudo isto pode ser feito até de forma automática. Porquê que deve ser feito de forma automática? Porque o tuning que tipicamente os gestores de IT fazem é estático. Vou dar um exemplo. Se eu estou a fazer o tuning de acesso a uma base de dados, esse tipicamente é um parâmetro. Portanto, eu posso ir otimizar esses parâmetros para X utilizadores. Até se calhar tenho um SCBD, tenho várias bases de dados, se calhar posso atribuir determinado tipo de prioridade a diferentes tipos de bases de dados e até a diferentes tipos de utilizadores. Agora, o que faz sentido não é ser estático. O que faz sentido é ser algo que seja, vou aqui usar esta expressão, autoconfigurável. Não é? E aqui a parte da inteligência artificial pode dar um contributo mesmo gigante. Eu gostei bastante até do ponto, nunca tinha pensado nisso que tu levantaste, Vítor, começa no desenvolvimento. Hoje, para nós não vemos esta componente de resiliência inteligente como responsabilidade do developer. Eu acho que, by default, nós estamos a tender para dizer que isto é um problema da infraestrutura. E se pensarmos bem, depois fez-me lembrar que quando desenhamos sistemas mesmo inteligentes e resilientes e que não vão ter capacidade para estar fora, e estamos a falar, por exemplo, de aterrar neste caso, um rover em Marte, todo aquele processo, já o programador teve todo este cuidado de self-healing e duvida, e fuzzy logic, e duvida dos sensores e do que está a medir e do que está a receber no próprio código. Redundância também dos circuitos. Tudo isso foi pensado. Sim. E começa no developer. E eu acho que também há aqui uma evangelização interessante. Se queremos começar a monitorizar efetivamente com a inteligência artificial o IT, se calhar as próprias equipas de desenvolvimento têm ferramentas hoje disponíveis que não usam para pôr a sua aplicação mais resiliente. Se calhar o healing, em vez de ser da infraestrutura que faz o reboot da aplicação como um todo, poderia ser da própria aplicação. Porque nós, quando crashamos, nós de vez em quando temos exception shielding. O que é que nós fazemos como developer? Lançamos o erro para o log e pronto, e se aquilo, desde que eu tenha logado aquilo, há a haver um sistema qualquer, nem que seja humano, que vai pegar, vai ler aquilo, vai saber o que é que tem que fazer para o error code, mas eu não me preocupo. E se calhar podemos começar mais cedo. Mas isto é uma evangelização que há de andar a demorar algum tempo a chegar. Mas gostei do ponto, que é, se calhar os developers também têm muito a dizer aqui e nem sequer ainda estão a usar as ferramentas que já existem disponíveis para o self-healing ainda dar o passo quântico interessante a seguir, não é? Já isso acontecia no passado, não sei se vocês se lembram, que houve uma grande discussão, mesmo em termos da segurança. E que achava-se que a segurança era uma coisa completamente fora das aplicações. Okay. Era um problema do IT. Era isto. Quanto muito o que se fazia nas aplicações, se quiséssemos chatear os utilizadores, era cada aplicação tinha o seu próprio sistema de login. E pronto. E era assim que fazia-se, não é? E foi assim que nasceu o single sign-on. O desliga tudo e volta a ligar. Exatamente. E eu acho que ainda nasceu e suponho que vai ter uma vida longa. Por isso andar, mas...
é tão longa que, a semelhança daquilo que vocês estão a falar, e o Marco estava agora a falar da questão do self-healing, muitas vezes passa por fazer recycle. Obviamente, hoje em dia já não é desligar o servidor, felizmente. Mas é o equivalente. É o equivalente. Desliga-se muitos sistemas operativos, né? Mesmo que seja um Docker, não deixa de ser lá um sistema operativo que está a correr, ou às vezes um app domain da framework que se está a usar, mas estes recycles são cada vez mais frequentes e estão a ser feitos a um ritmo brutal, ao ponto depois de as pessoas chegarem a sistemas em que estão a fazer tantos recycles que já começa a ser outro problema, que é o lead time, o warm-up destes sistemas pode entrar num ciclo que não é suficiente para o recycle. Okay? Portanto, há aqui desafios que depois, com tanta automação, se tornam prática, no opacos, fundo, não é? As pessoas nem se apercebem da quantidade de restarts que as aplicações estão a fazer. E aqui entra outra métrica, se calhar, que é começar a monitorizar também o número de restarts que aquele sistema está a fazer. Porque antigamente, se calhar, era uma pessoa que chegava lá e já sabia, isto acontece todas as semanas, eu faço aqui um reboot e isto fica melhor. E a pessoa depois, se calhar, um dia numa reunião dizia, olha, isto se calhar há aqui algum problema porque agora estamos a fazer muitos restarts. Antigamente isto só se fazia uma vez por mês e agora todos os dias estou a fazê-los. Quando são máquinas a fazer isto, as máquinas fazem, não é? E se nós não tivermos também uma métrica para começar a monitorizar isso, se calhar esse problema um dia vai se tornar um problema tão sério que é todos os sistemas estão a fazer recycle e que estão a fazer warm-up e ainda não acabaram de fazer warm-up e já estão a fazer o novo recycle e portanto não há sistema nenhum a arrancar. Trashing enorme. E o custo disso, do desperdício, no fundo, que estamos aqui a fazer, não é? É um desperdício enorme. Eventualmente pode tender para ser um desperdício não negligenciável, não é? E eu até digo uma coisa que, por acaso, eu adorei esse ponto, Zé Tó, e até construí em cima dele porque lancei aqui o único desafio para o teu comentário, que era, efetivamente, nós estamos aqui a falar de desperdícios N, agora estávamos a falar do desperdício dos restarts, mas se nós tivéssemos um sistema puramente self-healing, eu acho que havia um business case, provavelmente, para resolver o problema da redundância. Porque nós temos redundância hoje, porque os sistemas falham e nós não temos nada in place, a inteligência artificial pode resolver isso, para aquecer um segundo ambiente a tempo. Por isso eu tenho lá 24/7, site B, warm, hot standing, não é? Lá, direitinho, prontinho para levar com a carga que vier a qualquer momento. E nunca vem. Mas eu estou a pagar isso. Eu tenho que ter essa infraestrutura. Sim, se eu tivesse um sistema de IA, se calhar não. Exatamente. Aqui é que entraria um sistema preditivo, não é? Em que, portanto, teria a possibilidade de fazer o warm-up desses sistemas para uma determinada altura. Eu confesso que neste momento sinto mais dificuldade em fazer a investigação, ok? E as coisas correram mal, ok? Aconteceu uma situação qualquer, nova, e o sistema falhou. O grande desafio é fazer a investigação e tentar perceber, ok, qual foi a root cause disto, que tipo de lead indicator é que me podia ter ajudado a mitigar isto no futuro, ok? E aí eu vou ter que fazer publicidade aqui a um produto que nós usamos, e realmente é daqueles produtos que têm um valor impressionante, que é uma coisa chamada PRTG. PRTG é uma ferramenta de monitorização de sensores e, portanto, nós vamos adicionando sensores. Ele também faz autodiscovers, como muitas outras ferramentas nestas áreas. E nós usamos esses sensores para guardar uma espécie de um histórico daquela time series. E a parte espetacular do PRTG, eles têm uma versão gratuita, tipo até 100 sensores, aquilo é gratuito. A parte espetacular é que neste nível de produto, não é, de tão acessível, ele faz coisas do género de detectar unusuals. E os unusuals não é mais que um algoritmo de machine learning que está à procura de anomalias. Portanto, se há uma placa de rede que está com tráfego abaixo do normal para uma segunda-feira às 6 da tarde, isso para ele pode ser um alerta. Portanto, ao longo do tempo ele vai aprendendo, vai tendo mais dados, vai começando a dizer, ok, isto não é um warning nem é um error, isto é um unusual. É assim que ele cataloga
determinados momentos. E o valor disso, para nós aprendermos coisas, é espetacular. E quando acontecem os acidentes, nós vamos muitas vezes para esse tipo de ferramentas, olhar para o histórico e ver exatamente esses sinais a mudarem e olhar para eles de maneira diferente. Se calhar a primeira vez foi ignorado, mas a partir daí passa a ser uma nova regra, a tal heurística, que nós queremos estar mais atentos, porque aquele sinal pode ser um sinal de uma coisa muito mais grave que vai acontecer a seguir. E o encontrar isto de uma forma cada vez mais rápida com ferramentas deste género é uma excelente forma de usar esta tecnologia. Essa tecnologia, exatamente o mesmo conceito, está a ser usada, por exemplo, no Power BI para fazer o explain. Portanto, nós estamos num gráfico, estamos a olhar para valor de faturação. Este trimestre baixou 10%. Ok, nós podemos pegar naquela barra, right-click em cima da barra e fazer explain. E o que é que ele vai fazer? Ele vai exatamente usar estes algoritmos da mesma forma para procurar, ok, quais foram as features, quais foram os sinais nos dados que contribuíram para esta diferença. Foi este tipo de produto, foi aquela secção, foi aquela região do mundo, ou do país, ou aquela loja. O que é que contribuiu para esta quebra? E faz isso com estes métodos estatísticos. Isto é espetacular. Isto, em termos de simplicidade da utilização, reparem que fazer um right-click num gráfico é uma coisa perfeitamente acessível a qualquer pessoa, qualquer gestor. Aquilo que estávamos a falar há pouco do PRTG, automaticamente sinalizar os unusuals, é uma coisa que vem de borla, não é? É tão fácil que a pessoa, pode também começar a receber alertas demais e começar a ignorar coisas, mas tipicamente aquilo são mesmo sinais de coisas que não deviam estar a acontecer naquele dia da semana. Por acaso nós aqui já vamos num episódio longo e vamos ter que passar para a nossa rubrica, mas faltava-nos mesmo, sem dúvida, tocar neste ponto de análise forense, e se calhar vamos ter que voltar para ela num futuro episódio, dos problemas, porque nós estávamos aqui a falar de automação, mas e a tua tese também é verdadeira, se calhar precisamos de entender ainda melhor o problema antes de termos isto 100% automatizado. Vamos avançar então agora para a nossa rubrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz 3 notícias, neste caso, cada um traz uma, notícias ou até mesmo links ou livros, um bocadinho de tudo que achamos relevante e que surgiu no nosso radar nas últimas semanas e que nós deixamos os nossos comentários para vocês. Os links para tudo isto que nós estamos a partilhar são publicados na descrição do episódio, por isso se quiserem depois seguir e ler na íntegra, estejam à vontade, está tudo lá na descrição. Zé Tó, passo-te a palavra para abrir a nossa rubrica 2. Ora bem, eu queria partilhar, já que estamos aqui no tema da monitorização e do AI, eu queria partilhar um projeto que nasceu de uma desentendimento entre a Amazon e o Elasticsearch. Uma altura em que eles decidiram alterar a licença de open source e a Amazon avançou para a frente com um fork chamado OpenSearch. Neste momento chama-se OpenSearch. Inicialmente tinha outro nome diferente, mas agora está, desde o início do ano, está OpenSearch. O projeto, porque é que é interessante? Eu não vou entrar aqui na parte da religião e porque é que eles fizeram isto. Isto é uma velha guerra entre versões de open source e o que é que podem ou não podem fazer. E neste caso, grandes providers, no caso da Microsoft e a Amazon, etc., lançaram serviços enormes com base neste tipo de projetos e a Amazon, pelos vistos, não conseguiu encontrar aqui um acordo com Elasticsearch e, portanto, isto acabou por dar neste resultado. A parte interessante aqui para os investigadores de inteligência artificial e para a malta das operações é que este OpenSearch está a pegar num conjunto de features baseadas em detecção exatamente de anomalias e algoritmos de inteligência artificial que estavam a ocorrer já em cima do Elasticsearch e que são muito úteis para este tipo de monitorização, portanto, análise de logs e construir algoritmos em cima deste tipo de streams. A Amazon, quando fez este fork, acabou por colocar
muito valor em cima daquilo que são estes packages adicionais que no mundo do Elasticsearch eram pagos. E portanto está a aparecer aqui todo um conjunto de novas features gratuitas em cima de Elasticsearch, mas numa distribuição diferente. E portanto, para quem está interessado nestes temas e quer experimentar, isto é uma excelente oportunidade, porque este produto continua em Apache license. A Amazon está a investir forte em suportar esta plataforma. Não só está a construir coisas aqui novas, como está a continuar a contribuir para o source code upstream, tanto da Apache como da Elasticsearch. E, portanto, é uma excelente oportunidade para ver algoritmos de AI em cima de streams de logs e de uma forma bastante mais acessível. Portanto, fica aqui o OpenSearch, a referência. O outro link que eu já tinha falado aqui foi o PRTG, e coloquei-o aqui também nas notas para quem quiser ver o produto. Portanto, mais uma vez, quem está em plataformas Windows, este é um produto delicioso. Okay? Portanto, vale a pena. Obrigado, Zé Top, pela partilha. Vítor, passo a palavra a ti para partilhares então o teu link para hoje. Bom, eu trago aqui uma notícia sobre um projeto do MIT que está ligado ao olfato. Portanto, nós já sabemos que as redes neuronais, e em particular as redes de Deep Learning, têm um grande poder para conhecer padrões, imagens, não é? Portanto, mas então o que dizer de utilizar uma rede neuronal para cheirar, no fundo para cheirar. E o MIT tem aqui um projeto muito interessante, que é inspirado numa das redes neuronais biológicas mais bem estudadas, que é da mosca da fruta, e, portanto, eles construíram uma rede neuronal com sensores que detectam odores e treinaram essa rede neuronal para detectar odores. E eu acho isto muito interessante por duas razões. Primeiro, porque realmente não é assim muito vulgar, temos redes neuronais a detectar. Eu até já estou a ver a aplicação prática, estou a ver ter uma rede a cheirar o perfume de uma senhora. Ele tem um Chanel, ele tem não sei o quê, portanto podia ser uma coisa deste género. Uma espécie de classificador? Shazam dos perfumes, mas pronto, mas enfim. Mas o mais interessante, talvez, do que isso, não estou a dizer que não seja interessante, mas mais interessante é, talvez, outra vez, a ideia de nós olharmos para a inspiração biológica. Estamos a construir, outra vez, redes neuronais baseadas nos neurónios de um ser biológico. E já agora, porquê é que isto é relevante? Porque tem-se apontado muito a incompetência das redes neuronais e a incapacidade que elas têm de aprender, como o cérebro humano. Porque, na verdade, a rede neuronal se aprende cheiros, não aprende a ver. Se aprende a distinguir um cão de um gato, não consegue distinguir a vaca do elefante. Estão a ver? Por fora. E porque tem-se falado muito da dificuldade dos modelos artificiais, não traduzirem a complexidade dos neurónios biológicos. Aliás, o Ernesto Costa falou disso no último podcast. Exatamente. E então, nada como voltar a olhar para as redes biológicas, mesmo que sejam elas as da mosca da fruta. E eu acrescento aqui uma coisa, já só por curiosidade, e eu tenho um projeto com moscas do cacau. E com a agronomia, mas não com moscas da fruta. Apesar do cacau também é uma fruta, não é? Mas enfim. Muito, muito interessante. E bem, o MIT a tentar também partir daqui algumas barreiras em criar novos sensores e atuadores, no fundo, a treinar novas redes noutros domínios. Muito interessante. Olha, eu partilho convosco um report que por acaso ainda não acabei de ler. O report é um bocado longo, mas o que já li gostei bastante e deixo já convosco, que é o State of AI Report de 2021, que é da State of AI, que pronto, é uma pequena organização que está exatamente sempre a olhar para estas coisas da AI e o que é que está acontecendo no mundo. O relatório em si tem 5 dimensões principais, que é bastante interessante e que torna a coisa também um bocado mais densa por causa disso, porque tem a
capacidade, no fundo, os breakthroughs tecnológicos do ponto de vista de research, tem outra dimensão ligada ao talento, no fundo, à procura e à disponibilidade de talento de inteligência artificial no mundo. Tem uma componente também do ponto de vista de indústria e entender as aplicações comerciais e de impacto de negócio que o AI tem, a evolução que tem tido. E depois tem duas dimensões interessantíssimas. Uma de política, no fundo, regulação, impactos económicos, novas tendências geopolíticas, etc. E, finalmente, a quinta dimensão tem a ver com quais são as predictions, no fundo, não é? O que é que realmente nós acreditamos, o que é verdade, no fundo, do que é ficção científica e o que é verdade. Estávamos também a falar no episódio atrás sobre isso, não é? De vez em quando isto há um misto de ficção científica que depois se torna realidade. O relatório tenta desmistificar um pouco isso. São as 5 dimensões, toca temas tão atuais como a aplicação que já existe para a gestão de redes elétricas e até de supermercados e de armazéns e redes de abastecimento com inteligência artificial, o facto económico de cada vez haver mais investimento na inteligência artificial, tanto é que nós estamos a ver muitas startups a nascer por causa disso. O relatório toca exatamente isso. Já há muita gente que se calhar já no passado já aconteceu, já houve muito dinheiro para a AI e depois veio um inverno a seguir porque a promessa não correspondeu. Se calhar é uma antecessão disso, mas a verdade é existe aqui, o relatório cobra bastante bem essa parte. E depois também cobra uma parte interessante que nós vimos com a pandemia, que é começar a ver as primeiras verdadeiras e grandes aplicações de biologia e inteligência artificial para simular comportamentos biológicos para mapear e resolver problemas com RNA e proteínas, como aconteceu para o desenvolvimento da vacina. Para muitos de vocês que possam não saber, teve muito trabalho de laboratório, teve muito trabalho de simulação dentro de um computador utilizando inteligência artificial. E claro, teve que falar sobre a questão da China e a emergência da China, uma aposta muito grande em inteligência artificial e a luta Estados Unidos-China, que também criou aqui alguns problemas no mundo da tecnologia. Tipicamente, ainda há pouco tempo estava nas notícias estavam-se a falar exatamente sobre isso, os atrasos em tudo o que é indústria automóvel e tudo, por causa da falta de chips. Também cobra um bocado essa componente, e há de haver muito mais que eu ainda não vi e não consegui chegar, mas que está lá no relatório. O relatório é muito completo. Deixo-vos a minha recomendação para darem uma vista de olhos se gostam desta área. Sem dúvida que vão achar pelo menos alguma parte do relatório bastante interessante. Excelente. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa mega interessante aos meus parceiros neste sofá virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi um prazer, um extremo prazer. Muito obrigado também. E ao José António Silva, muito obrigado, Zé. Opa, obrigado por me deixarem participar nestas coisas e trazer aqui uma perspectiva, se calhar um bocadinho mais DevOps às vezes, ao tópico, mas peço desculpa. Nada. Foi muito interessante e fomos tocar ainda em pontos mesmo muito interessantes hoje. Mais tempo tivéssemos e mais tempo estávamos aqui a continuar a explorar este tema. Obrigado a ambos. É sempre um prazer enorme gravar estes episódios convosco. E claro, um obrigado a vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Muito obrigado por estarem desse lado. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em vos ouvir, por isso basta nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Não se esqueçam do código de oferta de inscrições gratuitas para a próxima edição do Building the Future. Não percam esta oportunidade, está tudo na descrição deste episódio. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.